Dia a todos e todas. É com muito prazer que eu recebo todos vocês aqui, os que estão nos assistindo, aos palestrantes que aceitaram gentilmente o nosso convite. Tenho 2 avisos a dar. Nós temos tradução do inglês, do espanhol e do português, então, abaixo tem um botão, é só clicar se for necessário, as traduções. Nós temos a partir de agora, então você pode, que está nos assistindo, clicar. E qualquer interação que vocês queiram fazer, pode ser feito por meio do chat. Ao lado, então, também só fazer as perguntas, só fazer comentários, o que for preciso, e a gente tem uma pessoa que vai estar lendo e vai estar repassando, então, para os palestrantes. Eu espero que a gente tenha uma manhã muito proveitosa, é um assunto muito sério e importante, o que nós vamos discutir aqui, nesse quarto webinar. No ano de 2021, nós fizemos outros 3 webinars, sempre com a temática do álcool, discutindo temas relevantes e importantes do álcool, e hoje a gente vai trazer, então, o plano global que foi realizado pela OMS e que nós vamos poder discutir um pouco com os nossos palestrantes. Eu queria só relembrar, né, só colocar algumas informações aqui para a gente começar a pensar numa discussão e começar a provocar, né, uma discussão, que eu acho que é o grande objetivo do webinar. O consumo do álcool ele é um fator ainda muito negligenciado, né, pelo poder público e pelas políticas públicas. Ele pouco incide nas políticas públicas de saúde. É um grande desafio global de saúde pública, que é agravado por muita influência da indústria e das suas estratégias de marketing, né, nas normas, que reforçam as normas sociais de incentivo ao consumo de bebida alcoólica. Nós sabemos que é um fator de risco para mais de 200 doenças e lesões, como câncer, doença do coração, diabetes, entre tantas outras, e transtornos como acidentes de trânsito e violência. E também incide muito fortemente na saúde mental, potencializando algumas condições como ansiedade e depressão. Essas consequências do álcool acabam por gerar muito impacto econômico, muito impacto nas ações sociais, então nós precisamos, de fato, olhar esse problema e enfrentá-lo. A Vital Strategy Brasil e a Universidade Federal de Pelotas, a partir de uma articulação e financiamento da Humane, com o financiamento do Instituto Ibirapitanga, realizou um inquérito telefônico que nós lançamos recentemente, em abril, para fatores de risco para as doenças crônicas não transmissíveis em tempos de pandemia, onde nós tivemos uma amostragem nacional e para as grandes regiões do Brasil. Os resultados puderam mostrar um pouco da magnitude, né, de alguns fatores de risco, dentre eles o álcool. E aí alguns resultados, né, na pré-pandemia, porque nós perguntávamos o antes da pandemia e no primeiro trimestre de 2022, para a gente ver qual era o impacto nesses quase 2 anos aí de pandemia. E nós observamos, a partir dos resultados para o Brasil, que na pré-pandemia nós tínhamos um consumo de álcool 3 vezes ou mais por semana, de 9,3%. E esse consumo ele não alterou até o primeiro trimestre de 22, o que, de certa forma, a gente comemorou, falou, bom, pelo menos não aumentou, manteve, alguma coisa aconteceu importante. Porém, quando a gente foi olhar o outro indicador, que é o consumo abusivo de álcool, então, numa mesma ocasião, as mulheres consomem 4 doses, os homens 5 doses, os resultados foram alarmantes, 20,6%, ou seja, 1/5 dos brasileiros relatou pelo menos um episódio de consumo abusivo no mês anterior à entrevista. Essa questão foi perguntada apenas para o primeiro trimestre de 2022. Então, quando a gente fala em consumo frequente de álcool, e o abuso também está mais prevalente entre homens, a gente já sabe, mas as mulheres têm um crescimento vertiginoso também nos últimos anos, a gente tem acompanhado isso nos últimos inquéritos. Está mais concentrado nas faixas etárias mais jovens, 18 a 24 anos, chega a 25,8% de consumo abusivo e 26,9% para a população de 25 a 34 anos.
Então, é uma população economicamente ativa. O inquérito também afirmou que o consumo está muito relacionado à escolaridade, quanto maior a escolaridade, maior a frequência do consumo abusivo, então foi com maior de 12 anos de estudo. E também teve uma diferença considerável quando a gente perguntou o status de trabalho. Aquelas pessoas que continuaram trabalhando neste período, não perderam emprego, chega a quase 30% de consumo abusivo. Nas regiões do país, a região sul e sudeste tem maior prevalência. Então, tendo em vista esse cenário, nós precisamos realizar ações urgentes como país, né? Unir esforços, tanto do governo, do poder público, quanto do terceiro setor, as universidades em prol disso, para que a gente possa induzir políticas públicas voltadas para a diminuição deste consumo. Muitas vezes há um conflito direto de interesse, né, dos postos objetivos econômicos e a saúde pública, mas nós temos que primar pela saúde pública, e essa responsabilidade de políticas que enfrentem de fato, sem rodeios, sem problemas, né, relacionados a isso, e com o intuito, então, de debater as alternativas para endereçar essa importante questão de saúde pública, nós estamos trazendo esse webinar com especialistas nessa temática do álcool, para falar um pouco dessa construção de estratégias a partir do Plano Global de Ação para Enfrentamento do Consumo do Álcool no Mundo, lançado pela OMS e que estipula uma agenda de ações e metas até 2030. A adoção desse plano da OMS foi resultado de 3 anos de trabalho dos países, e ele traz a necessidade de formulação de políticas a partir de best buys, como, por exemplo, o pacote Safer da OMS também. Então, agora eu passo a palavra para a Paula Jones, da CP, para que ela possa conduzir, então, esse painel tão importante de discussão e que a gente possa aproveitar bastante, possa interagir via chat, para que a gente possa agregar muito conhecimento e trabalhar em prol, então, desse importante fator de risco que ainda é bastante negligenciado. Obrigada pela presença de todos. Passo para a Paula Jones. Hello, good morning, bom dia. I will speak in English for the sake of the Spanish. Olá a todos. Eu vou falar em inglês devido à nossa plateia de espanhol, porque temos tradução de inglês para português e para espanhol. Então, mesmo que eu seja brasileiro, eu vou falar em inglês. Olá a todos, eu sou a Paula Jones, eu sou diretora da ACT, né, Promoção de Saúde. É um grande prazer dar as boas-vindas a vocês para esse painel, que vai ser meio que uma conversa sobre o Plano de Ação Global. E aqui, comigo, temos a Maristela Monteiro, da OPAS, temos também, né, os nossos outros, um grande parceiro, né, nesse grande desafio. A Luciana, né, já falou de alguns dos desafios, né, o tamanho dele, na verdade, no Brasil, né, a Luciana da Vital Strategies, que é uma grande parceira em tudo isso. Temos também a Maristela, que é da OPAS, que está, inclusive, trabalhando em Washington, D.C. Temos o Øystein Barke, diretamente da Noruega. Ele representa a CAPA, que é a Aliança de Políticas de Álcool Global, e ele é um parceiro já há muito tempo. Temos várias negociações, e temos também o Mike Dumbier, espero que eu tenha pronunciado o seu sobrenome correta, né? E ele é da Munvendi International, são os nossos parceiros escandinavos, e eles realmente se envolvem muito nessas discussões de controle de consumo do álcool e ações similares. Eu gostaria de começar essa conversa fazendo algumas perguntas sobre o plano em si. Primeiramente, eu gostaria de perguntar um pouco sobre, né, todo o histórico desse plano de ação global, né, para a redução do consumo de álcool. Então, vamos começar com a Maristela e depois a gente vai pegar ali a perspectiva, né, da sociedade civil. Olá a todos e, bom, eu sou brasileira, mas eu também vou falar
em inglês, devido à interpretação. Agora, eu acho que precisamos voltar um pouco quando a gente fala sobre o plano de ação, né, para a redução do consumo do álcool, porque essa história começou mais ou menos em 2010, quando houve a adoção da estratégia global para reduzir o uso prejudicial de álcool. E, bom, né, aqui temos vários princípios, 10 áreas de ação para países, e quando chegamos em 2019, quase 10 anos após a sua implementação, o Conselho Executivo, né, da Organização Mundial da Saúde, né, a Assembleia Mundial da Saúde, ela pediu para a implementação, a avaliação da implementação dessa estratégia, já que não tínhamos visto realmente muito progresso ocorrer, e isso desencadeou o primeiro processo consultativo, que incluiu discussões técnicas em 2019, né, no mês de junho, inclusive, onde um fórum foi, então, organizado para comportamentos viciantes de álcool, e todos os escritórios regionais da OMS organizaram consultas com os status, com os pontos focais indicados pelos ministérios da saúde, para discutir o progresso feito, atingido na implementação dessa estratégia global, como também os obstáculos identificados e o porquê que o progresso não tinha sido identificado. A consulta também ocorreu ali nas organizações da ONU, como também atores não estatais, né, como as ONGs, mas consultas foram feitas também com operadores econômicos que fornecem dados para a questão do consumo de álcool, e isso, obviamente, para a OMS. E tudo isso levou para uma primeira avaliação da estratégia, quando a decisão tomada foi apresentada, não, perdão, quando a avaliação foi apresentada, a decisão tomada foi para a secretaria apresentar um plano global para acelerar a implementação da estratégia global. Então, não havia nenhuma questão ainda se era ou não relevante a estratégia, só que ela foi vista como não suficiente, pois os países não estavam implementando as políticas das iniciativas de custo, efetividade que eles iam trabalhar, e começaram a fazer toda a sua revisão, né, no contexto das doenças crônicas não transmissíveis. E isso, então, levou para um processo de 2 anos, que foi realizado em várias versões do plano. Cada versão foi consultada com os Estados-membros e também atores não estatais, organizações do sistema ONU, e também relatórios transnacionais foram elaborados com os desenvolvimentos durante os últimos 10 anos, incluindo a COVID, e teve, né, toda uma publicidade transnacional na internet, pois era difícil para países implementar esses controles de marketing, né, de publicidade para esses produtos, pois sempre é uma forma, digamos assim, de dar a volta nas regras. E aí, após 2 anos, uma versão final foi apresentada no contexto enfim, da estrutura que, obviamente, tínhamos a OCDE, tínhamos outros fatores de risco, e no meio desse ano, essa estratégia, esse plano, na verdade, ele foi adotado, sem nenhuma mudança implementada, o que, na verdade, é algo muito interessante, pois sempre foi um tópico muito controverso e muito debatido. Muito obrigado, então, Maristela. Temos, então, razão para comemorar mesmo com um atraso de 10 anos, eu diria. E
E, bom, pelo menos com a negociação, né, com a Convenção Marco para o Controle de Tabaco, eu acho que isso aqui é a base do porquê que o álcool não podia avançar, pois não tínhamos condições semelhantes, não tínhamos também um apetite político, digamos assim, para poder avançar dessa forma. Agora, eu gostaria, nesse momento, de ir para a perspectiva da sociedade civil, pois já ter trabalhado nessa área por muito tempo, eu vou começar então com Einstein para que ele nos dê, né, a perspectiva do GAPA, né, que é justamente o plano global, a perspectiva deles, e por que que você acha que levou tanto tempo para avançarmos, né? E por que que a gente não avança mais rapidamente? Muito obrigado, inclusive, pela oportunidade de participar desse painel hoje com vocês. Essa discussão é realmente muito interessante. Maristela, acredito, deu uma visão geral muito abrangente do desenvolvimento, do plano de ação. E o que eu gostaria de acrescentar são algumas perspectivas da sociedade civil. E, primeiramente, temos a pergunta do por que demorou tanto. E eu acho que uma das questões, como você falou, é bem controverso, tá? Na OMS temos interesses comerciais muito fortes envolvidos e, finalmente, temos também uma falta de recursos dentro da OMS em si, né, na sua estrutura, but also in the wider pelo context. menos para a questão do álcool, mas também num contexto mais abrangente dentro da sociedade civil, os Estados-membros, alocação de recursos para, obviamente, tentar lidar com essa questão de consumo de álcool. Agora, um dos aspectos muito interessantes é que quando a estratégia global foi aprovada em 2010, isso foi o resultado de um processo que durou 5 anos, e isso após um momento quando o álcool simplesmente nunca foi abordado, né? Entre 83 e 2005, e quando esse documento apareceu em 2010 como um documento isolado, digamos assim, sozinho, né? Com relação ao consumo, e depois a gente teve, né, também o álcool incluído como um dos fatores de risco, né, para as doenças não transmissíveis. E é interessante, então, ver quando que o plano global foi, na verdade, aprovado, e isso dentro, né, dessas questões e também dessas doenças não transmissíveis. E é realmente muito interessante ver, pois eu acredito que é importante tentar nos lembrar o porquê que o álcool, né, não tão conhecido, mas temos também os aspectos sociais, né, dos danos envolvidos nesse consumo. E eu acho que isso é importante também se lembrar, digamos assim, com relação a isso. Bom, vou agora passar para o Mike, pois você também mencionou, né, os interesses comerciais, e eu acredito que o Mike é a pessoa para falarmos sobre isso. E bom, se pudermos, né, falar um pouco. Muito obrigado, Paula. E aqui eu gostaria de dizer que eu nasci e fui criado na Alemanha. E é importante, na verdade, a gente poder dizer que somos realmente pessoas muito diferentes, de partes diferentes do mundo. Eu, infelizmente, não falo português, mas eu acho que, pelo menos com o Brasil, temos em comum, né, a linguagem do futebol entre os alemães, entre os brasileiros, que eu acrescentaria aqui para a história da Maristela, de como que tudo isso foi aprovado. Temos algumas palavras muito claras. A gente olha e vê uma perda, né, de uma década, de 2010 a 2022, ou seja, mais de 10 anos, onde não tivemos muito progresso, como a própria Maristela apontou. Então, países de baixa renda não tiveram muita elaboração com questão de políticas, e nós tivemos também um progresso errado, ou seja, um progresso para a direção errada
Tivemos, inclusive, né, a comparação que terminou aumentando toda a carga desses fatores de risco. E, bom, com isso também não estava dentro da agenda, né, dos órgãos de controle. E é muito importante termos muito claro que a gente adotou a Estratégia Global em 2010, tá? E durante os últimos 10 anos não tivemos nenhum mecanismo de controle para que a comunidade global se reunisse e se perguntasse depois de 3 anos, depois de 5 anos, né, da existência dessa estratégia, a gente perguntar, tá, mas aonde que estamos, né, com essa questão? Então, é importante dizer que sim, tivemos muita interferência, por assim dizer, mas temos que ver também a realidade aonde a ambição dentro das organizações de saúde, eu diria que também, né, dos Estados-membros foi muito baixo e as políticas de álcool realmente não têm parecido, digamos assim, né, com outras políticas como, por exemplo, a segurança viária, a segurança da mulher, etc. e tal. E realmente essa política de álcool nunca esteve muito presente e isso tem que mudar. E utilizamos várias outras agendas dentro da discussão da saúde global para realmente criar, digamos assim, uma tensão dessa saúde, né, dessa questão de política de álcool e então em 2018 a gente trouxe de volta a política de álcool como parte, né, dessa agenda das DNTs e com isso colocamos dentro dessa agenda, dessa política de saúde, portanto temos trabalho de advocacy que precisa ser feito com o governo para então a gente poder recolocar, digamos assim, né, essa questão na agenda. E, bom, somos, na verdade, um movimento social global, somos uma organização com 170 organizações, com 150 países, e ano passado a gente falou com 50 países para poder adotar esse plano. Trabalhamos, então, com as nossas organizações membro em Genebra, enfim, em outros lugares, e estamos agora fazendo esse trabalho aqui em Nova York, e esse trabalho é muito importante para que a gente possa realmente superar a interferência da indústria, digamos assim. Então, quando a gente tem plataformas para os países campeões na política de álcool, a gente também pode isolar, digamos assim, os países que fazem aquele trabalho sujo para a indústria do álcool. Eu acho que nos últimos 3 anos a gente tem feito esse trabalho e na região das Américas tem alguns países, eu acho que todos conhecem bem, que terminam fazendo, né, esse trabalho sujo para as indústrias do álcool, mas se a gente reúne os países que são campeões dessas políticas, que querem proteger os seus cidadãos, né, do uso prejudicial do álcool, com isso eles conseguem minimizar a interferência dessa indústria, né, para esses países. E a gente tem, então, trabalhado em cima disso e como a gente consegue ver nesse sentido, a gente tem todo o êxito que foi adotado da forma como a Maristela falou. Então, eu tentei responder um pouquinho, né, daquela pergunta mais geral, né, Paula, sobre a questão da interferência, né, da indústria, do álcool e quem somos dentro, né, desse contexto. Muito obrigada, Mike. Teremos outras perguntas, mas eu vou passar aqui para a Maristela. You're on mute, Maristela. Eu só queria complementar, né, acrescentar aqui ao que foi dito. Agora, por um outro lado, eu não considero que esses 10 anos foram um desperdício completo, pois se a gente pensa que em 2005, quando países estavam se perguntando por que o álcool é um problema, né? Quando países em desenvolvimento, países de baixa renda estavam se perguntando, falando, não, esse aqui é um problema do pessoal de renda alta, não a gente, né? E isso eu diria que foi aquele sinal sobre o trabalho que precisava ser feito, não tinha nenhum vínculo, digamos assim, com o desenvolvimento. Então, quando a estratégia foi adotada, isso foi a primeira vez que a gente conseguiu convencer, digamos assim, né, esses membros do Estado sem muito dados, digamos assim, com relação a essas ligações. Então, a gente convenceu, né, esses estados a apostarem nisso, mas eu diria que ele não foi até onde poderia, porque não tínhamos os indicadores, não tinha uma responsabilização, e a indicação foi de uma redução de 10% no uso prejudicial do álcool, que estava dentro, né, daquele contexto das DNTs, né, as doenças não
transmissíveis. Então, eu diria que o foco agora deveria ser na accountability, né? Ou seja, a responsabilização, a necessidade de relatar, monitorar o que está ocorrendo, mas é também muito importante sermos claros de que todos devem proteger os interesses da saúde pública acima, né, dos interesses comerciais, pois esses interesses não podem comprometer os interesses públicos, digamos assim. Eu acho que é uma forma de avançar mais clara, com a ajuda das ONGs, enfim, escritórios regionais, etc. e tal. E, de repente, a gente tenha melhor êxito dessa forma. Muito obrigada, Maristela. Eu vejo que o Oyster está com a sua mão levantada. Sim, muito obrigado. Eu também gostaria de falar um pouco aqui sobre o que a Maristela estava falando, né, dessa década perdida, porque eu também concordo que sim, foi uma década perdida, mas quando a gente fala da situação, por exemplo, em 2005, 2010, e a gente compara isso com a situação que temos hoje, há sim uma indicação de que sim, tivemos bastante desenvolvimento. A Maristela apontou para algumas questões relacionadas a isso, e eu acho que muitos países de renda média, renda baixa perceberam que são os mercados emergentes da indústria do álcool e o consumo do álcool e, né, também os danos relacionados ao álcool estão também aumentando nos países deles, e isso é todo um pano de fundo para poder influenciar o engajamento desses países, para poderem avançar o plano de ação global. E é interessante ver que mesmo que vários países europeus estejam, por exemplo, liderando esse plano de ação, tivemos realmente muito apoio desses países de renda média que estavam iniciando o processo, tá? Que começou tudo isso, a revisão de 10 anos da estratégia foi iniciado pela Tailândia. E fizeram isso, né, por meio ali da Assembleia Global de Saúde, conseguiram então um compromisso dos Estados-membros, não só para o relatório, tá, da OMS, que algumas pessoas estavam pensando sobre isso originalmente. Agora, isso foi um aspecto importante por trás, né, de tudo isso. Mike, you want to comment on that as well? Go ahead. Oi, Mike, você gostaria de comentar? Sim, sim, eu acho que é importante falarmos duas coisas. Quando a gente fala sobre uma década perdida, estamos falando duas coisas, né? A gente está meio que colocando a situação com relação, né, a todo o dano causado pela indústria nesse trabalho, mas eu acho que isso é muito importante, pois a comunidade, né, de política para a redução do consumo do álcool tem sido muito fraca para poder falar, olha só, o que está acontecendo de uma forma menos acadêmica, né? A gente tem que colocar tudo de uma forma que as pessoas consigam realmente entender, e a gente pode, então, dar fundamentação. Por exemplo, a estratégia global, ela foi adotada em 2010 e desde 2010 a OMS não emitiu ferramentas técnicas para os governos implementarem nessas áreas de ação diferente mencionadas pela Maristela. E é por isso que a gente vê isso como uma década perdida, porque a OMS realmente não trabalhou com isso no nível que eles precisavam trabalhar. E isso também me traz para um ponto muito importante aqui, que as regiões que realmente são importantes são, né, esse motor para o progresso global. Então, temos OPAs e, enfim, outras regiões ali, como a região europeia e do sudeste da Ásia, pois são regiões que pegaram um pouco, né, que a sede ali no nível global fizeram quando eles pararam de trabalhar. Eu acho que vocês, Maristela, vocês emitiram um briefing técnico, né, na publicidade, tributação, para realmente empoderar os governos dos Estados-membros para realmente pegar essa política, tentar implementá-la e mostrar que, olha só, nós temos isso e aqui a gente consegue fazer a avaliação do potencial dessa política para a redução do álcool. E nós temos, então, algumas regiões que, pelo menos
conseguiram elevar, digamos assim, esse ritmo dentro dessa estratégia global. E então, temos, nesse momento, uma infraestrutura melhor, um posicionamento melhor, e eu acho que podemos, então, falar mais sobre isso. Tá, muito bem. Obrigada, Mike. Eu acredito que esse debate é fascinante, pois temos tantos elementos, né, em toda essa história que eu concordo com vocês sobre a necessidade de poder falar sobre esse sentimento de urgência, né, como uma questão de saúde pública, e eu acho que sim, a gente precisa agir em cima disso, pois são questões, né, que foram negligenciadas, e como a gente pensa sobre a interferência comercial da indústria, né, a indústria do álcool, ou seja, a abertura de novos mercados, né, em países em desenvolvimento, ou seja, aquela mesma história antiga que a gente já viu, né, da indústria do tabaco, né, praticamente um Ctrl+V, Ctrl+C. E eu acho que a gente, como uma comunidade de saúde global, a gente pode se reunir para poder trabalhar um pouco mais concentrado, digamos, com essas questões para a redução do álcool. E aqui eu tenho uma pergunta que vai falar mais uma vez sobre a indústria. Por quê? Porque a gente não tem diretrizes claras sobre as direções com a indústria do tabaco, nós também não temos diretrizes para interações com a indústria de armas, como também não temos diretrizes similares para, né, a indústria do álcool. Então, se alguém tiver algum comentário para ver como que nós podemos avançar aqui para a implementação do plano, pois a gente sabe que a indústria do álcool é uma das barreiras, obviamente, para a gente poder, enfim, tentar implementar restrições de publicidade, de marketing, tributação, ou seja, as políticas mais efetivas. Então, quem que gostaria de começar? Mike? Obrigado, Paulo. Eu posso começar. Bom, eu acho que eu posso, de repente, dizer que tem muito a se falar, e eu poderia, então, elencar duas coisas. Eu acho que é importante reconhecer que a abordagem da OMS para a indústria do álcool, que aqui eu estou falando na sede, tá? E o plano de ação global, eu diria que tudo isso é esquizofrênico, tá? Pois a OMS tenta ter o bolo e comê-lo ao mesmo tempo, por assim dizer, né? Ou seja, eles querem manter essa estrutura para a indústria do álcool e toda aquela estrutura para o não engajamento, digamos assim, com as partes interessadas, mas a nossa avaliação, a OMS agora ela está meio que ofuscando as linhas e a gente acha que a OMS está meio que violando essa parte, pois eles anualmente se engajam no diálogo com a indústria do álcool, que para nós é completamente errado, pois a OMS não deveria normalizar essa grande operação que causa tantos danos e tem que, né, fazer todo o lobbying, por exemplo, ou seja, aí o diálogo da OMS ele está lá, e isso meio que normaliza, né, o diálogo, por assim dizer, da indústria do álcool, e eles têm um papel nas 6 áreas, e a OMS tenta fazer a diferença tendo essas medidas e também falando sobre o que a indústria do álcool não deveria fazer, mas isso será explorado pela indústria do álcool. Eles já exploraram a estratégia global e com isso eles têm um papel para a implementação da estratégia global do álcool. E aqui precisamos ter um posicionamento claro da OMS, precisamos de um documento norteador e os Estados-membros estão começando a solicitar isso no meio, né, dos seus órgãos regentes, por assim dizer, e a gente não tem visto isso em anos anteriores, então a sociedade civil está pedindo, solicitando, digamos assim, um documento norteador, um posicionamento mais forte, é claro, da OMS, mas a gente vê vários problemas em como que a OMS lida com essa questão, né, com a indústria do álcool. Eu acho que isso realmente é uma questão para a sociedade civil, pois nós temos sim um papel a desempenhar com relação a isso. O Oyster tem alguma coisa a dizer? Sim, sim, claro. Eu posso só meio que reiterar o que o Mike já apontou e o que eu acho importante e interessante de ver quando, né, a OMS desenvolveu, né, esse marco para interação com atores não estatais, né,
toda essa estrutura. Em algum momento durante essa discussão foi proposto por alguns Estados-membros que a indústria do álcool deveria estar incluído em um dos setores com os quais a OMS não deveria se envolver de forma alguma, mas isso não foi aprovado. Alguns Estados-membros foram contra isso durante aquele processo de negociação e a indústria do álcool tentou, claro, se incluir na lista, como também outras indústrias que produzem produtos danosos, especialmente aqueles relacionados com as DNTs, pois cuidado especial deveria ser dado a isso. E, bom, o Mike chamou de esquizofrenia da OMS, essa dificuldade de lidar com isso, com o cuidado necessário e também todas essas interações. E isso também está dentro do plano de ação em si, pois se a gente lê a linguagem do plano de ação e a linguagem introdutória, ela é muito forte sobre falar de todo esse engajamento com a indústria, apontando como que essa indústria do álcool é uma grande parte do problema. Agora, quando a gente tem esses pontos de ação para a indústria dentro dessa área de ação, das 6 áreas dentro do plano de ação, e eu diria que o texto inclusive, dessas áreas é muito estranho, porque, na verdade, o que diz ali aborda muito o que a indústria do álcool não deve fazer. E depois tem algumas aberturas para ações para as quais a indústria do álcool é encorajada a fazer se envolver. E como o Mike falou, a OMS tem lidado com essa indústria dessa forma maluca. Então, assim, eles avisam sobre os efeitos danosos e, na verdade, com isso eles comprometem o papel deles na saúde pública. Então, acho que é muito importante que nós, como sociedade civil, que a gente realmente consiga apontar essa linguagem crítica dentro do plano de ação ou as recomendações que bom, uma das recomendações é que a indústria não poderia se engajar em algumas áreas de atividades e precisamos realmente avançar com isso, porque, claro, a indústria, eles vão fazer justamente o oposto, para realmente verem como que eles podem se incluir nessa ação. Maristela, eu vou botar você aqui, sim, sim. Me sinto provocada aqui, porque eu também sou funcionária da OMS, e eu não vou falar sobre o plano, mas na região, durante os anos, o que tentamos fazer bom, na verdade, nós temos uma equipe jurídica que analisa as solicitações para diálogos, enfim, entrevistas, engajamento, e a gente não achou nenhuma oportunidade nos últimos 10 anos para fazer isso. E aqui, do escritório regional, eu vim para ouvir os diálogos da indústria, mas foi mais ou menos isso só. Agora, a segunda coisa que a gente fez foi que, com base na necessidade aparente de termos, dados que a indústria tem, por exemplo, nas vendas de produtos, alcoólicos, digamos assim, desenvolvemos com um centro colaborativo uma ferramenta para que os países façam isso eles mesmos. Por quê? Porque os países eles têm os dados, eles não sabem que eles têm os dados, eles não sabem aonde eles vão levantar esses dados, mas estão lá e 99% estão lá. Então, isso é uma ferramenta, por exemplo, é o consumo de álcool per capita, e é o mesmo que a OMS usa para realizar estimativas para cada país. Então, nós treinamos
as equipes, tá? Nesse momento agora você tem até um curso virtual, tá? Oferecido, aonde os países, essa nossa proposta, né, podem fazer o curso, eles podem entrar em contato conosco se tiverem alguma pergunta e a gente então faz a revisão do que eles fazem, tá? Eles podem fazer as suas próprias avaliações e a gente pode ser solicitado a validar, né, a avaliação para ver se, de repente, eles esqueceram alguma coisa, passaram batido, enfim, alguma questão. E com isso tivemos boas conversas. E países como o Brasil, nesse momento, eles têm, então, os dados com os quais eles podem, então, fazer o seu relatório. Então, a gente tem, por exemplo, uma proteção de consumo, esses dados, que é muito mais interessante. No México, a gente tinha uma contagem dupla de consumo de álcool não relatado, que ninguém tinha ciência. No Uruguai, eles enviam para a gente os dados deles, né, com frequência. A gente abriu agora também para a Costa Rica, que também utiliza, né, essa ferramenta, e todo ano eles relatam, para nós, por meio do uso dessa ferramenta aqui na OMS. Então, há formas que a gente consegue, digamos assim, superar essas partes e esperamos que mais países possam utilizar a ferramenta, tá? O curso, ele está disponível para qualquer país no mundo, está disponível em 3 idiomas, tá? Então, essa é a nossa contribuição para limitar, digamos assim, a capacidade de engajamento com operadores econômicos. E o nosso plano é, talvez, próximo ano até um pouco mais à frente esse ano, né, planejamos ter também, né, uma ficha técnica, um briefing sobre as interações com operadores econômicos ou como proteger a saúde pública, né? A saúde pública, perdão. Isso é uma necessidade que os países têm e a gente trabalha em cima disso. Sabemos que a OMS tem trabalhado em cima disso, mas a gente não viu ainda os resultados. Muito obrigada, Maristela. Vamos passar aqui para o Mike. Eu acho que isso aqui é muito bom. E, Mike, vou repassar aqui para você, tá? Mas já gostaria de pedir para que você comentasse em algo que a Maristela tem falado, um elemento muito interessante, que é sobre os atores diferentes aqui, e isso é muito importante. E então temos a necessidade de ter essas informações, tá, esses dados como base dessas políticas para podermos avançar. Eu gostaria que vocês comentassem também sobre as oportunidades de políticas que vocês veem que são as mais promissoras, como até os desafios que nós temos para poder entender, né, o cenário mais geral, mas o que está, por exemplo, digamos assim, obstruindo o nosso caminho para termos políticas mais efetivas? Bom, muito obrigado, Paula. Aqui nós temos um exemplo fantástico de como que o trabalho regional da OMS pode beneficiar países em todo o mundo, e era isso que eu estava falando anteriormente, quando a gente tem liderança das regiões que abordam alguns desses desafios identificados nos últimos 10 anos, onde a ação global tem, né, sido um pouco ausente, mas a liderança regional tem fornecido realmente um ritmo, um auxílio muito necessário. Nesse contexto, eu gostaria de apontar uma outra questão que a Maristela levantou, né, na sua introdução, pois o álcool é um dos maiores obstáculos para o desenvolvimento sustentável, mas isso não é abordado ali. Então, estamos aqui em Nova York para participar do Fórum de Alto Nível para o Desenvolvimento Sustentável, que a indústria do álcool está fazendo, por exemplo, a questão, por exemplo, de segurança viária. Então, eles têm se envolvido muitos, né, naquela lavagem verde, marrom, rosa, tá? E nessas áreas também o nosso papel é trabalhar para aumentar o nível de entendimento de como que políticas de álcool pode ser um catalisador, por exemplo, para questões de segurança viária, para desenvolvimento sustentáveis, e é muito importante para a gente ver tudo isso nessas áreas de políticas diferentes, e isso foi algo elencado, inclusive, para a Maristela, e eu diria que sim, temos muito trabalho à nossa frente, e nisso nos traz a sua pergunta, que são oportunidades de políticas, pois podemos falar muito aqui, mas eu aponto duas questões. O Oyster mencionou a falta de recursos, e o que eu não entendo é por que
Se é verdade que a gente tem uma grande falta de recursos, e eu concordo que isso é verdade, então por que que a conversa sobre a tributação de álcool está ausente e não tem sido feita? Pois a tributação de álcool é uma das políticas mais custo-efetivas, pois o retorno do investimento na tributação do álcool ele é efetivo. Então, por meio dessa tributação, os governos conseguem reinvestir em serviços, em comunidades, em todas essas coisas que a gente sabe e a gente vê que tem, né, por exemplo, uma ausência até desses recursos, mas a gente vê que é uma oportunidade de política para olhar, né, essa questão fiscal, pois governos precisam de dinheiro devido à crise, né, da Covid, a guerra ali, né, da Ucrânia, e isso está fazendo com que o espaço fiscal se reduza cada vez mais e a política de álcool pode realmente reduzir, né, os danos, os custos causados pela indústria do álcool, poderíamos ter algum tipo de retorno nesse investimento. Então, na região das Américas, gostaríamos de ver uma iniciativa interagencial que reúna os países com a OPAS, né, o CDE, o Banco Mundial, para poder, né, realmente ter uma tributação efetiva. E aqui temos a segunda questão, a infraestrutura, pois a gente traz os campeões das políticas, tá? Aqueles países que querem fazer alguma coisa, eles vão aprender uns com os outros, vão se apoiar e eles vão sentir que isso aqui é importante para os outros, e é por isso que nós temos, né, o plano de ação global para a redução do consumo do álcool, para termos certezas que esses grandes campeões, por assim dizer, possam conversar uns com os outros, apoiarem uns aos outros, construindo infraestrutura, e eu acho que também, né, a tributação de produtos alcoólicos são realmente oportunidades imensas que nós temos com a gente, tá, Paula? Muito obrigada, Mike. Maristela, eu posso acrescentar a isso que nós podemos esquecer aquela iniciativa da OMS, a SAFER, que também foi um pacote para tentar promover as iniciativas mais custo-efetivas. E eu acredito que isso aqui ainda está baseado na estratégia global e me parece um pouco mais viável a gente ter, né, e utilizar mensagens de políticas mais claras que inclua a tributação, claro, e os países podem fazer isso hoje em dia, pois nós temos, né, a comprovação que funcionam, estão compatíveis com o apêndice 3, mas eu preciso enfatizar de que temos também a necessidade de capacitação a nível de país, né? Isso é imenso e a gente vê isso de fora, pois quando você trabalha com um país de renda média, talvez a gente tenha uma pessoa, por exemplo, na nossa região, é ainda melhor do que outras regiões, tá? Mas, por exemplo, você vai para um país, né? Chega lá no escritório daquele país e a pessoa responsável por questões relacionadas ao álcool, eles também são responsáveis por 10 outros tópicos, e é aquele único funcionário ali que precisa, né, dedicar 1/10 do seu tempo para, né, essa área, o que torna tudo muito mais difícil, pois essa é a pessoa que vai entrar em contato com o Ministério da Saúde para organizar, enfim, agendar reuniões, etc. e tal. Então, recursos são necessários para que a gente possa aumentar a capacidade dentro até de ministérios da saúde na nossa região, né? Temos também a necessidade de maiores recursos para o pessoal trabalhar mais com a OPAS, então isso requer, claro, recursos. E eu também acho que um componente importante é a advocacy, digamos assim, pois campanhas são necessárias para podermos mudar o discurso público. Nós temos uma cultura milenar sobre o consumo de álcool, e isso não muda do dia para a noite, assim, né? Não é algo que a gente consegue, né, reconhecer que álcool faz mal à saúde, não é algo do dia para a noite. Então, mesmo que a gente consiga, enfim, disseminar isso, não vai mudar o consumo imediatamente, mas vai oferecer melhores condições para o trabalho que nós queremos fazer, e está tudo meio que na mesma direção, mas o público precisa apoiar isso, os políticos, eles vão votar nessas leis, e nós temos, né, outras pessoas que também votarão
em cima dessas questões. Nós temos uma pergunta aqui que eu acho que a Maristela já meio que respondeu parte dela, né, que é capacitação, advocacy, né, quais são as etapas que vocês recomendam para fazer com que governos dos nossos países, na América Latina, adotem e implementem o plano de ação global. Vocês acrescentariam alguma outra coisa? Bom, o que eu disse, o que planejamos na região até esse momento é ter uma consulta, tá, sobre qual país, ou o que os países estão prontos para fazer, o que eles podem se comprometer a fazer até 2030, e os indicadores desses planos são indicadores globais. Agora vamos ir no detalhe de cada região, de cada país, para ver qual que é a linha de base, as metas, por exemplo, e isso vai nos dar uma possibilidade de medir, digamos assim, a temperatura com relação, né, ao comprometimento, ou seja, de quanto cada país se compromete a fazer, pois temos que ter, né, um comprometimento para poder implementar as políticas de melhor custo, efetividade, e com isso poder também, né, dar todo esse apoio para que a gente possa movimentar os países, incluindo as ONGs, né, as pesquisas, os dados. Eu acho que sim, temos dados substanciais, temos outras unidades dentro da OPAS, outras organizações com relação ao retorno do investimento, para poder mostrar também o retorno econômico, né, do investimento que a gente faz na tributação, como também em outras políticas. E, bom, vou parar por aqui. Austin, sim, eu posso acrescentar sobre, bom, essa conversa que a gente teve sobre o que é efetivo, né, eficaz, o que os governos podem fazer e, bom, com base nessa última questão levantada pela Maristela, nós podemos mudar a narrativa, né, toda a percepção do álcool ser fazer bem para você, fazer bem para o coração, como a gente já ouviu tantas vezes, para chegarmos ao entendimento de que não há um nível seguro do álcool, que parte desse discurso, claro, é o foco da indústria do álcool com relação à responsabilidade individual, tentando tornar o álcool uma questão individual, enquanto o plano de ação e toda a comprovação por trás disso demonstra que há uma correlação forte entre o consumo total na sociedade e no país, e claro, o nível é prejudicial. Então, para você reduzir o consumo do álcool, isso também faz com que você reduza o nível prejudicial. E isso, claro, né, termina tendo um apelo não só para a responsabilidade individual, mas é importante ver também as medidas com base em evidências que podem ser utilizadas para reduzir o consumo, né, desse produto. E, bom, o pessoal falou aqui fortemente sobre a tributação, que com certeza é uma parte muito importante disso, né? Uma das soluções mais interessantes. Eu posso falar muito sobre a tributação, mas nós temos também muitas evidências que demonstram para a gente fazer também com relação ao marketing persuasivo do álcool, pois isso é algo que já está sendo olhado na maior parte dos países, e isso tem que ser controlado, né, reduzido, enfim, restringido. Nós temos também a pergunta da disponibilidade, pois o álcool está sempre disponível 24 horas por dia para todas as pessoas, e isso, claro, aumenta o consumo, e quando a gente torna, né, o álcool menos disponível, também é uma solução muito interessante, pode também estar incluído, né, nessa iniciativa Safer, que, claro, né, foca nas melhores soluções, como também as outras questões relacionadas ao trânsito e, claro, né, o álcool, a gente poder retirar o álcool, obviamente, do trânsito, que é uma forma interessantíssima da gente poder reduzir os danos, e também, claro, intervenções para pessoas que estão começando a desenvolver problemas relacionados ao consumo de álcool. Então, nós temos essas questões que estão ali no plano de ação, e temos que, claro, utilizar todas essas medidas para todos os países. Muito obrigada. Mike, você gostaria de comentar alguma coisa? Sim, adorei a pergunta sobre as próximas etapas e a sua pergunta sobre oportunidades de políticas. Então, eu já dei a minha visão sobre, né, a maior oportunidade, mas quando a gente
discute isso com base na comunidade, né, no contexto do país e da região, e eu diria que no contexto das Américas, especialmente no Brasil, as oportunidades são todos os papéis, né, desempenhados pelo álcool, por exemplo, na violência, como também a insegurança alimentar, como também a degradação ambiental, que são questões muito importantes em toda a região das Américas. Eu acho que são políticas interessantíssimas que podem ser abordadas, né, parte daquele pacote da SAFER, mas eu acho que precisamos identificar essas oportunidades políticas para, então, explicar por que uma proibição de publicidade pode proteger as mulheres contra a violência gerada pelo álcool, ou como que isso vai também assegurar água potável no Brasil e nas regiões das Américas por meio dessa ação, etc. e tal. E eu fico também muito interessado em ouvir o que a Maristela tem também a opinar. E essa pergunta também que a Juliana fez, eu diria que as próximas etapas, pelo menos eu espero, na região das Américas, seria essa infraestrutura que permite que governos aprendam uns com os outros. Então, a gente estava em Genebra para a Assembleia Mundial da Saúde e a gente viu e trabalhamos com representantes de governos da Europa, Sudeste, da Ásia, das Américas, da África, e depois a gente estava falando, por exemplo, e conversamos com um governo específico, que eles ficaram realmente muito impressionados em ouvir aquelas histórias de sucesso de governos diferentes, de regiões diferentes. Eles não conheciam, né? A Maristela, acho que já explicou isso, mas o pessoal do governo, eles não têm o tempo, capacidade para seguir todos os relatórios, né? Aquela parte técnica, mas agora nós queremos nos reunir, conversar com esse governo para realmente chegar e ver o que eles fizeram, e eu acho que se a gente conseguir fazer isso, e eu acho que isso pode ser um dos próximos passos em cada uma das regiões, que é reunir os governos que fizeram algo para facilitar que lições sejam aprendidas e também facilitar a adoção, perdão, de algumas dessas políticas. Muito obrigado, Paula. Muito obrigado. Eu vou passar aqui para a Maristela para, então, responder uma dessas perguntas aqui no chat que ela leu já, né? Sim, a Angélica estava perguntando sobre esse processo de consulta, e o relatório, ele sempre é disponibilizado online, tá, gente? No website, quando a gente faz isso, e sim, será disponibilizado. Agora, em termos do que foi uma grande conquista nesses últimos 10 anos, eu diria que não temos um país que implementou qualquer mudança dramática, mas temos várias histórias boas, incluindo aquelas histórias no Brasil, com relação à segurança, né, rodoviária. Nós sabemos que isso também depende, né, na aplicação da lei contínua, mas isso também levou a vários outros países a adotarem também tolerância zero, né, ou seja, consumo zero de álcool. A Costa Rica também abriu e começou a brigar também contra, né, o retrocesso, digamos assim, dessas mudanças, que é algo que a indústria tenta promover. O Chile também adotou intervenções no atendimento primário e também treinar os profissionais, né, nesse nível de atendimento para poder ajudar, né, nessas intervenções. E a gente também está desenvolvendo ferramentas digitais que podem também ser úteis, mas eu diria que o que a gente viu nesses 10 anos com relação a ações, pelo menos setores de ONG, como que isso aumentou, cresceu, para mim é uma grande conquista, como também pesquisa. Tivemos mais de 50 estudos feitos por países com relação a políticas de álcool, a elasticidade de preços dos álcools, políticas para também restringir as horas de venda, são locais, não são globais, mas, enfim, restringir os horários que você pode vender o produto, mas tem algumas medidas que você pode adotar quando você implementa isso
localmente, quando você faz isso, documenta, você demonstra que sim, as coisas melhoram. E a gente viu isso em todas as regiões que limitaram o acesso a bebidas alcoólicas com grande êxito. Então, realmente há muito a ser feito, mas temos, digamos assim, agora um ritmo que a gente não pode perder mais, precisamos então expandir, e isso está na mente de todos, de todo mundo, né, que algo precisa ser feito. Muito obrigada, Maristela. Eu vou agora fazer um comentário por causa de algumas das perguntas no chat. Então, em termos de os próximos passos, acho que cobrimos isso muito bem. E, claro, eu sendo de uma organização da sociedade civil, né, dentro dessa perspectiva, eu acho que temos também um papel muito importante a desempenhar para poder defender, né, essa mudança de política, para a gente montar o caso, lutar também pela mudança da narrativa. E é difícil, porque a gente sabe, né, do poder econômico da indústria do álcool, especialmente do Brasil. A gente está falando da nação que tem, né, a maior empresa de bebidas alcoólicas do mundo, né, e com isso temos a mesma situação, né, com o tabaco. A gente tinha tipo o maior produtor de tabaco no mundo, ele estava no Brasil também, então acho que isso não deve, na verdade, parar as organizações da sociedade civil para que eles possam realmente defender o seu caso, né, para essa narrativa, para essa política de restrição. E os governos, muitas vezes, eles terminam sendo influenciados pelo lobby, né, da indústria, nós sabemos disso, e aí o lobby ele não para naquele nível, e aí isso aumenta para o nível global, e com isso, então temos, né, um papel muito importante a desempenhar. E tivemos um comentário aqui do Ricardo sobre como que o governo tentou também fazer o controle do cigarro, e não é porque o governo percebeu que a renda não cobria as receitas, que cobriam os custos, não. Foi um trabalho de longo prazo, realmente, para construir essa narrativa, né? No caso aqui do Brasil, a tributação aqui no Brasil é negativo, porque eles recebem muitos incentivos, enfim, por causa da forma como eles são organizados, eles se beneficiam, né, ali, né, de incentivos fiscais na Amazônia. Então, essa indústria do álcool tem muitos incentivos no Brasil que deveria perder, né, e temos um papel muito importante, né, a sociedade civil, as organizações da sociedade civil que conseguem ter acesso a essas informações para que nós possamos realmente defender que o que aconteceu com o tabaco, né, os produtos derivados dele também ocorram com o álcool. Agora, claro, isso não é algo que acontece do dia para a noite, isso vai demorar um tempo, mas né, um dos propósitos de termos essa conversa. Eu concordo que estamos num momento global bem diferente do que nós tínhamos há alguns anos, e eu acho que o plano de ação global é uma ferramenta muito útil que deve ser usada. E sim, Oyster, sim, eu gostaria de acrescentar a isso também, porque eu acho que isso é um dos incentivos e, com certeza, né, a gente consegue, então, melhorar todo o envolvimento, né, da sociedade civil com questões de álcool. Isso pode melhorar também na América Latina. Agora, tudo isso me faz lembrar que quando nos reunimos com atores não estatais latino-americanos ali na Assembleia Mundial da Saúde, né, a gente ali na estratégia global, né, quando ela foi negociada de 2008 a 2010, esses representantes, e nós tínhamos também os representantes da indústria da cerveja da América Latina fazendo, né, o lobby para essa estratégia. E agora a gente vê a sociedade civil e seus representantes aumentando, digamos assim, né, o seu engajamento mundo afora com relação a questões do álcool, e isso é realmente motivador, pelo menos, com relação a esse trabalho, né? Muito obrigada, Oysten. Bom, até onde eu vejo, temos essas perguntas ali no chat, estamos bem, né? Conseguimos responder. Mas se alguém precisar de maior esclarecimento, por favor, sinta-se à vontade. Eu tenho uma última pergunta, tá? Porque nós temos só 10 minutos.
pois vamos ter que concluir aqui, né, nossas atividades, mas é uma pergunta mais específica, pois sabemos com todos os dados, né, de consumo total, nós, bom, a Luciana trouxe, né, os dados brasileiros sobre o consumo excessivo de álcool, né, entre alguns grupos, mulheres, que estamos vendo, né, o consumo aumentando com elas. Gostaríamos então de ouvir de vocês, porque nós temos as políticas globais que a gente conhece, né, marketing, publicidade, tributação que afeta a população em geral, mas o que nós podemos fazer em termos de ter alguma política específica para lidar com esse consumo excessivo em algumas áreas, jurisdições? Que tipo de experiência vocês gostariam de compartilhar com relação a essa área? Porque nós temos, né, enfim, nível de comunidade, ação. O que vocês gostariam de compartilhar com relação a isso? Eu posso, então, falar aqui. É uma pergunta difícil essa que você faz, pois, como sabe, as políticas que estamos discutindo são efetivas em reduzir o consumo total, né, e o dano total, mas também são efetivas em reduzir, digamos assim, o tão chamado consumo excessivo. Mas o que é o consumo excessivo, né? Há aspectos diferentes disso, muitas vezes isso é chamado de como é que se diz, o consumo episódico alto, especialmente com jovens. E é isso que a gente vê, por exemplo, nas intervenções de vários países latino-americanos com relação à discussão, né, do plano de ação global, que era essa preocupação, né, com esse consumo excessivo, ou esse consumo episódico, por assim dizer, entre os jovens. E um dos aspectos aqui é que isso faz parte importante dos lucros, né, da indústria do álcool, pois quando eles dizem que o álcool deveria ser uma responsabilidade individual, né, uma questão de responsabilidade individual, ou seja, cada indivíduo deveria, né, se autorregular, o que eles não estão te dizendo é que são os consumidores altos, né? Ou seja, aqueles que bebem muito durante um grande período de tempo, ou seja, o álcool sendo consumido em níveis altos naquela ocasião, né, do consumo episódico. Isso aqui é a maior parte das vendas deles, portanto, os seus lucros. Então, fazer uma regulamentação do mercado utilizando as melhores políticas também faz parte, digamos assim, da resposta à sua pergunta, mas isso aí, claro, não cobre tudo. Muito bem, muito obrigado. E eu acho que isso é uma questão importante, mais uma vez, para poder reforçar, reiterar a necessidade para separar, né, digamos assim, esse comportamento individual e tirar isso da questão de política para o nível populacional. Agora, com relação à narrativa que a gente tem que mudar, né, a narrativa do consumo do álcool. Eu acho que isso aqui é uma questão chave, pois isso é o principal argumento que a indústria utiliza para dizer que eles são parte da solução e que estão fazendo o que eles puderem para poder parar, né, com esse consumo excessivo. Então, isso era uma pergunta provocadora, digamos assim, pois a definição disso mudou um pouco, né? Quando a gente fala, por exemplo, a Associação do Coração, eles mudaram o seu posicionamento recente. Então, há alguma mobilização, por assim dizer, com relação a esse conceito. Ou seja, se você bebe um pouquinho, está tudo bem, mas se você bebe muito, aí que é o problema, né? Bom, eu só gostaria de, primeiramente, dizer que o plano de ação global, ele é claro sobre isso. Com relação às vendas dos álcools, sim, né? A maior parte das vendas é aquele episódio de alto consumo, né? Enfim, e é por isso que a gente tem um conflito de interesse muito grande, enfim, com os operadores econômicos, né? E essa questão da publicidade do marketing. Mas eu gostaria também de responder uma pergunta aqui do chat, porque diferente do tabaco, onde um cigarro por dia pode ser um problema, mas uma garrafa de cerveja por dia não vai causar tantos danos, e isso é completamente errado, tá? Eu preciso falar sobre isso, porque uma garrafa de cerveja por dia, aquela garrafa de cerveja brasileira, a gente está falando de
3, 4 cervejas, né, numa garrafa só, e se você tomar isso todo dia, isso pode sim ser algo próximo para você ser dependente do álcool e você será sim um alto consumidor desse produto, digamos assim. As diretrizes de consumo de álcool utilizadas para alguns países, o Brasil não tem isso, mas no Canadá, por exemplo, eles revisaram essas diretrizes recentemente. O que eles sugerem é que as pessoas deveriam tomar uma bebida por semana, tá? Para ser uma pessoa com risco baixo, tá? E isso dá essa perspectiva para as pessoas, pois beber todos os dias não é algo recomendável, tá? De forma alguma, mesmo que seja só uma bebidazinha por dia, tá? Pode ser qualquer bebida, tá? Isso não é recomendado, isso é diferente. Porque uma coisa, se você já está ali com o seu fornecedor de saúde, você já é alguém que bebe, você pode, claro, né, ver com, enfim, um profissional de saúde, a sua situação, sua idade, etc. e tal, para ver se o seu nível de consumo deve ser reduzido ou pode ser mantido, mas é muito diferente de recomendar que alguém beba para melhorar a sua saúde, tá? Porque o álcool ele não melhora a saúde de ninguém. Então, se você não é alguém que bebe, ninguém na OMS vai recomendar que você comece a beber para melhorar a sua saúde, tá? E é isso que as pessoas não percebem, tá? Ao mesmo tempo que a maior parte das pessoas não bebem, mais do que 50% da população mundial não bebe. Então, a gente vive, digamos assim, no mundo da lua, que foi criado, né, pela indústria do álcool. A gente tem que sair, digamos assim, tá, desse mundo da lua e começar a ver outras formas da gente se divertir, para que a gente possa, enfim, se divertir, fazer um monte de coisa sem necessariamente consumir álcool, tá? Muito obrigada. Mike. Muito obrigado, Mike. E sim, isso é uma pergunta muito provocadora, realmente, né? Pois o dano causado, né, enfim, pelo consumo do álcool e a indústria do álcool tem, né, um dano persuasivo. A gente conhece pessoas, contexto, a gente vê, né, na estrutura social das nossas comunidades, das nossas sociedades. E agora precisamos imaginar que todo mundo tem um entendimento de onde vem esse dano, quem que é responsável, digamos assim, por isso e quais soluções funcionam e não funcionam. Então, a Maristela, acho que acaba de responder perfeitamente para quais soluções funcionam e não funcionam. E esse reconhecimento ele é tão importante por causa do que chamamos, né, e o que a gente fala desse dano do álcool, isso vai ajudar a política anti-álcool, digamos assim, ou ajuda a indústria do álcool. Então, quando a gente fala uso prejudicial do álcool ou uso excessivo de álcool, a gente ajuda a indústria do álcool a manter os mitos, né, como já foi mencionado anteriormente, para individualizar o problema e criar a ideia de que tem algum consumo de álcool que não é problemático e tem um outro nível de consumo que a gente não precisa nem se preocupar. E se você pensar sobre o consumo excessivo de álcool, o que isso significa, se uma pessoa toma, sei lá, 2 copos de cerveja por isso é excessivo? Não, mas se essa pessoa entra num carro e depois ele mata 3 pessoas, aí temos, né, um dano muito grande do álcool, mas a sociedade não considera esse consumo excessivo. E aí eu posso, enfim, passar por vários exemplos, por exemplo, violência contra a mulher, ou como as crianças que crescem em um lar que foi afetado, né, por esse consumo do álcool. E que tipo de imagem a gente tem quando a gente fala de consumo excessivo de álcool? E, bom, a gente recomendaria que não utilizássemos esse tipo de linguagem, pois isso faz com que a indústria do álcool consiga meio que apontar de forma errônea, né, da onde que vem esse dano, pois a gente tem que dizer que a maior parte dos danos, que é devastador economicamente falando para o nosso sistema de saúde, vem, né, desse consumo regular e não é daqueles que
consomem aqueles volumes tão grandes, mas isso é porque tantas pessoas consumam álcool. Então, sei lá, eles não acordam para ir para o trabalho, enfim, ou então chegam no trabalho e não produzem nada. Então, quando a gente fala sobre esse consumo excessivo, a gente não analisa essa realidade onde a maior parte dos danos vem daquele pessoal, né? Os custos que vêm de lá, e aí a gente tem que tentar fazer alguma coisa com relação ao dano no nível populacional. Então, eu diria, não utilize esses termos, pois eles ajudam a indústria do álcool e não fazem com que a gente consiga avançar nessas soluções com base, essas soluções de políticas com base em evidências. Bom, então vamos terminar essa nossa parte aqui, né? Mas eu gostaria de ver se vocês gostariam de falar uma última coisa ou se vamos simplesmente falar aqui com a nossa plateia para ver se somos, né, os parceiros que temos para poder ver a questão aqui. Bom, Maristela, bom, eu diria que todos somos parte da solução e precisamos trabalhar em conjunto para nos apoiar e, claro, não e nos apoiarmos, claro. Sim, eu também diria que o dano do álcool ele pode sim ser reduzido e vamos nos reunir aqui, trabalharmos em conjunto para realmente construir uma trajetória para fazer isso. E, Maica, sua última frase, muito obrigado, Paula. Eu diria que para podermos fazer uma diferença para comunidades, pessoas afetadas pelas práticas produtos da indústria do álcool, precisamos maiores ambições e precisamos realmente ser ambiciosos e imaginar que o álcool não é normal, como a Maristela falou anteriormente. Então, temos essa ambição sobre o que nós vamos fazer e, sim, desafiar o nosso pensamento sobre o papel desempenhado pelo álcool nas nossas comunidades, nossas sociedades, que vão nos colocar no caminho para proteger o maior número de pessoas dos danos causados pela indústria do álcool. Muito obrigada aos três de vocês. Eu acho que tivemos um debate excelente e é sempre um grande prazer ter esse diálogo com vocês, pois vocês estão ali na vanguarda dessa agenda já há muitos anos. E eu também, como ativista de saúde pública, agradeço que pessoas como vocês e todos nós que realmente precisamos, né, desses esforços para avançarmos na agenda. Eu vou então passar aqui para o Diego Alves, tá? Do escritório da OPAS no Brasil, pois ele vai fazer o encerramento aqui para nós. E mais uma vez agradeço a todos pela sua participação, pela sua atenção e pelo seu tempo. Obrigado aos nossos palestrantes, Michael, Oyster, Maristela, por esse debate realmente iluminador e num momento tão preciso aqui, pelo menos para a nossa realidade nacional. Bom, a Luciana trouxe muito bem nas suas palavras introdutórias qual é o impacto, a magnitude desse problema, não só de saúde pública, mas também que afeta praticamente todo o desenvolvimento aqui no Brasil e em outros países similares ao Brasil. E nos últimos anos, né, conforme foi colocado esse recorte da estratégia global da OMS, nesses 10 anos, tudo que foi falado se aplica também à realidade nacional, ou seja, como caminhamos, como aplicamos os dispositivos, né, os 10 eixos desta estratégia global. E nós chegamos a um impasse, que pouco foi alcançado. E realmente, se a gente faz um recorte dos últimos 30 anos, o álcool ele sai de 10º fator de risco para as mortes aqui no Brasil, e ele alcança uma posição de 7º fator de risco para as mortes aqui no Brasil. Então, isso dá mais ou menos uma ilustração do cumprimento ou não da estratégia no Brasil. Apesar de termos marcos regulatórios no Brasil que estão alinhados com essas estratégias, o seu cumprimento ainda parece um desafio para as autoridades nacionais e para a sociedade como um todo. E eu vou começar pelo fim, ou seja, essas últimas mensagens bem otimistas dos nossos palestrantes para colocar aonde queremos chegar. Né? Então, eu acho que o Mike trouxe um ponto muito estratégico, que é a normalização. Então, colegas colocaram a parte do tabaco, o que se tornou no Brasil nos últimos 30 anos foi a desnormalização do uso de tabaco. Isso, quando foi colocado à época, foi algo
muito motivador e algo de muita controvérsia aqui no país. Eu acredito que se colocarmos uma visão para frente, onde queremos chegar, eu acredito que seria isso, a desnormalização, por meio, de novo, dessas 10 propostas que a estratégia nos traz e outros instrumentos que nós temos grandes marcos. A própria colocação, né, do álcool na Agenda 2030 já é um grande marco, temos as melhores práticas da OMS, o que chamamos de best buys, e no Brasil, felizmente, temos marcos regulatórios que nos permitem. Então, temos, por exemplo, a nova política de drogas, onde tem 3 de nossos best buys para álcool, nós temos o próprio novo plano de Dante, do Ministério da Saúde, onde também há claros indicadores e opções de ação para álcool, e eu vou falar de novo, né, de uma forma muito otimista. O relatório da Movendi, como o álcool impacta no desenvolvimento sustentável, ele pode ser visto de uma forma muito animadora, ou seja, se nós trabalharmos efetivamente, né, como a Maristela colocou, juntos, para enfrentamento desse desafio de políticas públicas, esse desafio para a saúde pública, quer dizer que, de uma certa forma, nós aceleraríamos o cumprimento da Agenda 2030. Então, e aqui no Brasil nós temos algo muito importante, que ela foi colocada no nível municipal, no nível local, e a maioria das prefeituras, né, dos governos locais, tem um compromisso com a Agenda 2030, então nós teríamos por aí uma grande oportunidade se trabalharmos todos juntos. Então, vocês que estão aqui da parte da sociedade civil, nossos parceiros primordiais realmente para nos ajudar com esse desafio, nossos parceiros governamentais para criar justamente a sinergia, essa liderança no enfrentamento e controle desse desafio de política pública, e realmente termos opções. Então, em determinado momento, foi colocado a parte de eleições no Brasil. Isso quer dizer que nós temos a possibilidade de uma renovação no nosso Congresso. Isso quer dizer novos políticos com novas ideias e abertos ao diálogo, a novas propostas. E a maioria das atividades, das ações, das intervenções propostas na nossa estratégia, na recém-aprovada estratégia de maio, ela passa definitivamente por legislação. Então, nós teríamos uma oportunidade de trazer, né, como sociedade como um todo, para esse novo Congresso, opções para implementar a estratégia por meio dessa legislação. Então, eu vejo como muito positivo. Fomos colocados aqui diante de vários desafios, né? Vocês nos trouxeram esses desafios dos últimos 10 anos, mas eu trago aqui, né, diante das mensagens finais que vocês trouxeram, pontos muito positivos para serem trabalhados, e contamos com vocês, com todos vocês, para nos apoiarem a trazer essas evidências globais, as melhores práticas globais, e aqui do nosso lado, como a gente colocaria isso em prática, realmente levaria para o local, onde ela seria realmente aplicada em todos os níveis aqui do Brasil. Então, agradeço a CT, a Vital Strategies, pela organização do evento, caminho aqui para as palavras finais. Agradeço muito ao convite, a participação, e colocamos a organização, como sempre, como uma grande parceira que tem a oferecer as melhores recomendações para não só esse tema, mas também para outros temas de saúde. E devolvo para a Paula aí, então, para o seu encerramento, para as palavras finais. Muito obrigado. Obrigada, Diogo. Acho que vou devolver para a Luciana aqui, para ir para o fechamento, e agradecer mais uma vez a todos. Bom, só agradecer a presença de todos, e a gente observa, então, grandes desafios que nós temos, e que uma sociedade coerente, uma sociedade que se junta, né, para fazer políticas públicas de fato baseadas em evidência, a gente vai conseguir chegar a bons termos e sensibilizar a sociedade para esse grave problema de saúde pública. Eu convido vocês a seguirem, né, o que nós vamos fazer daqui por diante, outros webinários, vamos ver outras temáticas que sejam importantes como essa, e aí vamos mandando correspondências para todos,
e agradeço mais uma vez. Logo também vamos disponibilizar a gravação desse webinar, e assim a gente vai poder também divulgar de forma mais ampla. Agradeço a todos, ótimo dia. Obrigada. Obrigada a todos, todas. Uma salva de palmas coletiva. E novidades em breve, esperemos, né, seguir aí nessa agenda tão boa e tão longa, e temos muito trabalho pela frente, né? Seguimos juntos. Obrigada.